Olá, boa tarde. Estar com você é sempre um motivo de prazer e orgulho no quadro Sala de Entrevista no portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão e principalmente no momento em que nosso estado atravessa de muitas chuvas. Chuvas intensas não só na região metropolitana, mas de acordo com o Núcleo de Meteorologia da UEMA, por todo o estado do Maranhão. E para falar sobre esse trabalho desenvolvido e de apoio a desalojados e desabrigados em nosso estado, nós estamos recebendo hoje o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, o comandante Célio Roberto, Coronel Célio Roberto, que está com a gente uma vez mais aqui na TV Assembleia. É sempre para a gente orgulho, satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, Juraci. Boa tarde também àqueles que nos assistem. É sempre um prazer para a gente retornar para prestar conta do nosso trabalho e também para tranquilizar a população que, apesar da incidência pluviométrica, nós temos um trabalho feito com muito cuidado, um planejamento antecipado e atuamos preventivamente. Então, num momento como esse, nós colocamos em prática o nosso plano de contingência, que é feito que é executado através de cada unidade do Corpo de Bombeiros. Então, nesse momento, cada bombeiro ele passa a ser um agente de proteção e defesa civil do Estado e cada unidade do Corpo de Bombeiros, espalhada aí pelo Estado do Maranhão, passa a ser uma regional de proteção e defesa civil. Para explicar um pouco para o telespectador, esse plano de contingência é um plano dotado de um treinamento que vem desde o ano passado. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção e com a antecipação dos fatos, principalmente se tratando com a metodologia em relação à precipitação pluviométrica no estado do Maranhão. Quer dizer, desde o ano passado, o Corpo de Bombeiros vem se preparando com seu plano para que em casos emergenciais possa agir e com a defesa civil, em que alguns municípios não têm, mas o Corpo de Bombeiros já tem multiagências nesse sentido. Exatamente. É bom que a gente informe aqui a todos que nos assistem que a Defesa Civil do Estado ela é orgânica ao Corpo de Bombeiros. Então, a política de defesa civil no Estado cabe ao Corpo de Bombeiros. E eu vou dar dados aqui que são importantes também para essa compreensão. Desde janeiro de 2015 até agora, nós já capacitamos 649 agentes de defesa civil pelos municípios. Isso é importante, esse dado, porque uma vez que esses agentes são capacitados nos municípios, esses municípios são aqueles que têm um histórico já de incidência de chuvas, de enchentes, que tem rios, então, portanto, tem as enchentes. Nós precisávamos passar para essas pessoas um treinamento adequado, até porque a primeira resposta sempre tem que ser dada pelo município. Foi importante a sua fala acerca da necessidade que os municípios têm que ter em colocar a sua própria defesa civil. A sua defesa civil, porque a defesa civil no nosso país, ela trabalha em sistema. Então, o cidadão mora no município, a defesa civil do município precisa entender qual é a dinâmica desses desastres, que são desastres naturais, as chuvas e as inundações. Então, vai depender muito da quantidade de chuva, que muda de um ano para o outro. Entendendo isso, esses agentes que foram treinados, eles vão fazer ali o mapeamento, identificar os riscos, e isso já é prevenção. Prevenção. E, se o senhor me permite, só neste início do mês de março, mais de 123 milímetros de chuvas caiu em um único dia. Quer dizer, o que já choveu nesse início do mês de março estava previsto para o mês inteiro. Quer dizer, muita água mesmo proveniente das chuvas, Colocando o exemplo de São Luís, dia 9 para o dia 10, o acumulado nas 24 horas, só aqui em São Luís, na região metropolitana, houve uma precipitação em torno aí de 120 milímetros, que é esse dado que você está dando aí. A média histórica aqui para São Luís é de 428 milímetros.
Então choveu... Isso no mês, né? Pois é, já choveu aqui em São Luís aproximadamente 77% dessa média, o que já é muito mais do que a metade do que se espera para o mês todo. Então, assim, de fato, é muito complicado conviver com uma realidade dessa. O que nós temos que fazer é seguir essas orientações que a gente já trata. Eu quero ressaltar também que a Defesa Civil aqui do município de São Luís, ela tem feito um trabalho muito importante. Eles têm identificado já quem são as famílias, quem são aquelas famílias que estão em locais de risco e providenciado a remoção dessas famílias antecipadamente. Então, tem famílias já no aluguel social ou famílias que estão em abrigos. Ô, Coronel, é justamente sobre essa questão que eu gostaria de abordar com o senhor. Como é que funciona esse trabalho do Corpo de Bombeiros no estado do Maranhão, tendo em vista essas áreas de risco, por exemplo, por todo o estado? A gente sabe que o histórico em Trizidela do Vale é um histórico que preocupa, a cidade de Bacabal, Imperatriz na região tocantina, porque são justamente regiões onde os rios Mearim e Tocantins, respectivamente, eles sofrem uma elevação. E aí aquela população ribeirinha, né? Aquela população que está ali, que nem deveria estar, né? Naquele instante, elas acabam sofrendo muito com essas consequências. Que tipo de trabalho preventivo o Corpo de Bombeiro, sabendo, né, do momento do ano, sabendo desse período chuvoso e desses índices que são crescentes e alarmantes? A gente vive um aquecimento global no mundo inteiro e as consequências é de que a natureza tem se rebelado contra o homem, isso é uma verdade. Mas de que forma o Corpo de Bombeiros do Maranhão tem evidenciado esse trabalho? Primeiro, como eu falei, nós capacitamos 649 agentes de defesa civil. As defesas civis, tanto de Pedreiras quanto de Trizidela, né, que é onde a gente tem sempre um número maior de desabrigados provocado pela cheia do rio, a gente quer também falar uma outra coisa aqui que é importante, até para que se entenda como é que é a dinâmica dessas enchentes nos rios, que estão todos mapeados. Todos os rios do Maranhão, nós temos régua de nível, então a gente faz Estão monitorados. Isso, a gente faz o acompanhamento pela manhã e no final do dia. E aí a gente sabe como é que está sendo... Todo dia, Coronel? Todos os dias. Como é que está sendo aí o movimento lá das águas, se está subindo ou descendo. O processo de enchente ele é gradual, então isso nos dá um tempo para a gente fazer a retirada daquelas famílias que estão na condição de maior vulnerabilidade. E alertá-los também, né? Exatamente. Então, à medida que o rio vai subindo, ele vai chegando nas primeiras casas e essas famílias elas vão sendo retiradas. A dinâmica, a gente sabe, de televisão é rápido, o tempo urge, mas eu preciso fazer alguns questionamentos ao senhor e até para que o senhor possa orientar a população nesse sentido. O Rio Grajaú, por exemplo, houve uma elevação, mas as últimas informações que eu tenho é já uma baixa. O senhor também tem essa informação, né? Tem sim. Nós encaminhamos para esses municípios que apresentaram já uma elevação brusca aí do nível dos rios, encaminhamos reforço. Lá em Trizidela do Vale? Trizidela do Vale, temos a unidade de bombeiro lá que já faz um trabalho de regional, mas ainda assim nós enviamos agentes de defesa civil para lá. Por que isso? Porque todo esse treinamento ele tem que ser posto em prática na hora da emergência, na hora que você está se deparando com pessoas desabrigadas. Então o que se faz? A gente manda nossos homens, que são os mais capacitados e que são inclusive os instrutores, né, que já lidam aí com essa realidade das enchentes, e eles vão para que eles avaliem se está tudo acontecendo em conformidade com o que foi planejado. Imperatriz, por exemplo, na região tocantina, houve uma chuva nas últimas 48 horas muito forte. Me chamou a atenção, eu vi nas redes sociais um vídeo de uma coordenação de um trabalho do Corpo de Bombeiros que me chamou muito a atenção. Crianças sendo retiradas de escolas paulatinamente, né, em filas, com monitoramento. É assim que tem que ser feito? Tem que ser assim, a gente tem que levar essa tranquilidade para a população
e dizer que em caso de qualquer emergência, o Corpo de Bombeiros, através de seus homens, tem esse treinamento para que a gente evite o pânico, que não vai ajudar num momento como esse. Então, a orientação correta é a gente ter calma, a fim de que qualquer evacuação, né, seja de forma coordenada, né, bem orientada, e assim a gente não vai ter nenhum acidente. Hoje, quantas famílias estão desabrigadas e desalojadas devido às fortes chuvas no estado do Maranhão? Esses dados eles são totalizados diariamente, mas assim, a gente tem um número aí de 125 famílias desabrigadas e 62 famílias desalojadas. Eu vou até explicar o que é isso. Qual é a diferença entre desalojado e desabrigado? O desabrigado é aquele que saiu da sua casa e foi para um abrigo. Parece até contraditório, mas é isso. Ele deixou a sua casa e foi para um abrigo público. O desalojado é aquele que também saiu da sua casa, mas ele não foi para um abrigo público. Ele foi para a casa de um parente, de uma pessoa amiga. De um vizinho. Exatamente. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, o coronel Célio Roberto, que está aqui, né, para falar sobre o trabalho desenvolvido por esta corporação, né, em relação ao período de chuva, mas não só ao período de chuva, mas um trabalho que é realizado no ano inteiro, porque depois das chuvas há uma preocupação com as queimadas e o Corpo de Bombeiros, uma vez mais, estará envolvido também com esse trabalho. Comandante, que satisfação recebê-lo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição, deixando aí o telefone 193 como telefone de emergência que funciona 24 horas por dia. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Espero que tenha gostado, obrigado pelo carinho da audiência e o portal da TV Assembleia volta amanhã. A gente se vê.